Hare Krishna. Prabhupada Padeshambrita. Pergunta que se faz a Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Falar ou ouvir conversas não devocionais é igualmente prejudicial ao serviço devocional e não é auspicioso? Prabhupada Bhaktisiddhanta responde: certamente, sim. Mahaprabhu diz, né? Gramya katana shunibhe, Gramya bhartana kahibe, bhalana kahibe ara, bhalana paribe. Você não tem que ouvir conversas não devocionais, nem falar sobre coisas mundanas. Você também não deve comer pratos suntuosos, nem usar roupas reluzentes. Essas palavras são faladas apenas para aqueles que estão cheios de fé e gosto na adoração a Hari. Se alguém toma pratos saborosos, isto é prejudicial para si mesmo, mas dificilmente cria qualquer dificuldade para os outros. Em outras palavras, nenhum obstáculo é criado para Haribhajana, né? Mas vestir-se bem é prejudicial. As pessoas usam bons vestidos para os outros. Por que para os outros? O propósito de usar roupas elegantes é afastar os órgãos dos sentidos, dos olhos, né, e da mente dos outros da adoração a Hari. O desejo da língua não é bom, isso dificulta o serviço devocional. Então esse verso foi citado por Chaitanya Mahaprabhu quando ele dá a orientação a Raghunatha Das Goswami, né? Então Raghunatha Das Goswami, ele, todo mundo sabe, né, a história, mas ele era uma pessoa muito opulenta, né? Ele vivia numa família muito aristocrática e em algum momento ele abandona a casa, abandona sua linda esposa, que dizem que era como uma Apsara, uma mulher muito linda, enfim. E ele vai, né, morar em Jagannatha Puri. E quando ele mora em Jagannatha, porque ele queria estar com Chaitanya Mahaprabhu, e quando ele ele se instala, né, em Jagannatha Puri, então ele ainda recebe que a família foi atrás dele, né, descobriram onde ele estava. A família dele dá para ele como se fosse uma mesada, né, uma coisa assim. E ele começa a celebrar, né, festivais, né, festivais ali. E convida os devotos para tomar prachada. E Mahaprabhu não gostou disso, assim, Mahaprabhu não estava muito feliz com isso. Mas não falou nada, mas em algum momento ele percebe que Mahaprabhu não gostou e ele para com isso, né? Depois também ele começa a mendigar, né, a coletar, né, comida, né, na porta do templo de Jagannatha, ali perto, né? E depois também ele percebe que Mahaprabhu não gosta muito disso, né? Aí é quando ele começa só a pegar o arroz, né? O arroz que as vacas não comiam. Ou seja, por quê? Porque era um arroz já que estava muito velho, assim, muito fermentado, uma coisa assim. E Raghunatha Das Goswami, ele lavava esse arroz, botava um pouco de sal e comia. Isso era o que ele comia. Claro, aí Chaitanya Mahaprabhu gostou muito, né? Até o momento que Mahaprabhu vai ali e vê Raghunatha Das Goswami com o seu arrozinho ali, tomando a sua prachada. Ele vai lá, Mahaprabhu quer pegar esse arroz e Raghunatha Das Goswami não quer permitir, porque é realmente um arroz muito... Ele não queria oferecer algo assim tão ruim para Chaitanya Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu, ele diz: o que você está guardando aí é néctar, você tem um néctar aí, me dá isso. Tomou dele, uma coisa assim, né? E aí, nesse contexto, Raghunatha Das Goswami, ele quis receber a instrução de Mahaprabhu, ele queria, né? Porque na realidade Mahaprabhu, quando ele chegou em Jagannatha Puri, Mahaprabhu colocou os cuidados de Swarupa Damodara, Ramana Roy Swarupa Damodara, né, que é Lalita Vishaka, porque ele falou: olha, eles vão te ensinar muito melhor do que eu. E era a realidade que ele estava falando, né? Porque eles são peritos em servir a Arada, né? E na realidade Raghunatha Das Goswami é o nosso Prayodhanacharya, ou seja, ele é aquele que entrega a meta mais elevada, o amor puro por Deus. E ele não havia recebido, e ele estava recebendo instruções das pessoas corretas.
Mas ele ainda estava um pouco chateado, porque ele queria receber uma instrução de Chaitanya Mahaprabhu direta, né? Então ele insistiu muito, Mahaprabhu, aí ele vai falar, né? Trinapi sunichana taruapi sahishuna amani namanadena kirtanya sadhari. Você teria que ser humilde, tolerante, né? Ao extremo, né? Respeitar todo mundo, não pedir respeito para si. E além disso, aí ele cita esse verso, você não tem que ouvir conversas não devocionais, conversas que são mundanas, você não tem que ficar ouvindo isso, né? Porque realmente isso vai destruir a sua vida espiritual. Você vai destruir a sua renúncia na realidade. Então aqui ele fala, o Prabhupada está falando, né? Imagina, isso é uma coisa, essas palavras são faladas para aqueles que estão cheios de fé, isso não é para qualquer um, não. Isso não é o devotinho lá, devoto Dandavats, né? Como diz o Prabhupada Occidental, que só fica lá, o devoto que faz o show, assim, no sentido que, só vai no festival, e enfim, esse devotinho, assim, que, né, meia boca, não sei, esse devotinho que não quer muito levar a vida espiritual a sério, essas palavras não são para eles, não. Porque a gente entende, cada devoto está no seu nível de devoção, a gente respeita isso. Mas para quem quer levar a vida espiritual muito a sério, essas palavras são para essas pessoas, né? Ou seja, porque se você escuta coisas mundanas, e na realidade não é só escutar coisas mundanas, porque você pode escutar coisas mundanas, de vez em quando você vai ter que escutar coisas mundanas. Por quê? Porque você está no mundo. Então, o mundo é mundano, então as pessoas vão falar coisas mundanas. Inclusive, os devotos vão falar coisas mundanas. Por quê? Porque eles ainda estão saindo do mundo. A gente tem essa tendência, virou devoto, virou santo. Não, não é isso não. É um processo. Um processo pode levar muitas vidas, pode demorar muito. Então a gente tem que ter paciência com as palavras mundanas dos devotos também, né? Porque, é claro, né? Vachovega, Manasaha, Krodavega, Vachovega. Ou seja, tem que controlar a mente, você tem que controlar o impulso da fala. Aí você acha que ninguém vai falar mais besteira. Não é assim não. Inclusive o Bhaktivinoda Thakur, ele fala, né? Que nessa instrução, né, Prajalpo, Yamagraha, né, ou seja, o que destrói a atividade de serviço devocional, que é mais ou menos como o Mahaprabhu está falando, é você realmente falar coisas mundanas, coisas desnecessárias. Mas ele fala, ainda você vai ter que falar Prajalpa, você vai ter que ouvir Prajalpa ainda, porque você não mora na floresta, ele fala. Você não mora, apesar que a gente mora na floresta, a gente não mora na floresta. Por quê? Porque a floresta, nesse sentido, é você estar isolado, sem falar com ninguém, né? Então você você está lá na floresta, você não fala com ninguém, aí sim. Você não ouve ninguém, aí sim. Mas não é isso, a gente está, né? Então, em algum momento vai surgir algumas coisas mudando. A gente não tem que se desesperar com isso, não é isso não. A gente tem que entender que realmente que isso faz parte do processo, né? Ou seja, todos aqui são pacientes, né? Talvez tenha algum enfermeiro aí, né? Talvez pode até ter um doutor, mas a gente é paciente, a gente está em tratamento, a gente está no templo para ser tratado mesmo, né? Então, você ouve algumas coisas mundanas, sim, mas você tem o quê? Que cuspir o seu pensamento, ou seja, quando você tem pensamentos mundanos, esse que é o grande problema, porque ouvir coisas mundanas, né, você ouve, mas de repente você pensa coisas mundanas, você cospe nesse pensamento, né? E quando você fala coisas mundanas, você cospe nisso também, no sentido de rejeita isso internamente, ainda que você fale, ainda que você escute, é uma coisa que você tem que se sentir mal, né? Eu já contei isso quando eu comecei no preço mesmo dos devotos, eu queria, né, enfim, querer ser devoto, e a gente tinha a gente estava lá no local lá onde algumas pessoas faziam alguns serviços lá onde a gente morava, né? E a gente conversava com eles assim de uma maneira muito assim relaxada, assim, brincando, enfim, porque a gente era do mundo, né? Mas aí de repente, pum, Hare Krishna, quero isso, e aí começa a ler o Bhagavad Gita, começa a ver essas instruções. Aí no momento o rapaz lá, ele foi fazer uma brincadeira assim, um pouco de baixo nível, assim, enfim, falou uma coisa assim, nada a ver, mas é um tom de brincadeira, de piada, e eu não gostei, assim, eu fiz uma cara, e ele percebeu isso, mas para ele foi uma grande surpresa, né? Aí eu falei, desculpa por ter falado assim e tal, eu falei, não tem problema, né? Mas já havia uma transformação ali, né? Estou dando testemunho,
né, no relato pessoal. Havia já uma transformação ali, eu já tinha mudado o chip. Eu falei, não, para quê? Então é isso, você mudou, mas até hoje você pode até falar alguma coisa mundana, pensar alguma coisa mundana, isso não vai tirar você do jogo, né? Mas a gente tem que dizer que isso aqui é treinamento de alto nível, né? Ou seja, e a comida então? Comida gostosa. Quem não quer comer comida gostosa? A gente está ansiando por isso. A gente está ansiando para chegar o dia do festival, o dia, sei lá, que você vai comer mais gostoso, que você vai comer. Isso é normal, né? Mas, assim, a praxada também a gente entende isso. Mas se você quer realmente jogar duro com você tem que ter comida simples. Como aqui a gente come muito simples, né? Assim, a gente dá arroz, feijão, isso é comida simples, né? Isso não é um doce, isso é uma coisa muito simples. Ele está falando de comida muito suntuosa, assim, você fica... E você sabe o que é isso, né? Vai lá pegar a lata de leite moça, né? Pegar o creme de leite, pegar sei lá o que mais, vai fazer aquela... Sabe, aquele pavê, aquele, né? Para você desfrutar, né? Então isso é que ele está dizendo, você não pode ficar correndo atrás disso. Se você corre atrás disso, você se prejudica muito, você vai se agitar muito, né? Agita seus sentidos. Então você tem que evitar isso, né? E aí o que ele diz, mas isso só prejudica você. Você é o único prejudicado, né? Então você vai lá, vai na padaria, vai sei lá onde, vai comprar, vai... Porque é assim, né? A gente está aqui... Então o máximo que você consegue ir é, sei lá, comer pastel no Zé Neves, né? Assim, esse é como um pastelzinho, bom, enfim, não vamos entrar em detalhes, mas você pode ir lá comer pastel no Zé Neves, mas você mais aqui pode também comer alguma coisa. Mas quando você está na cidade, que é o grande problema? Porque aí você chega na cidade, é aquela felicidade, e você vai atrás, né, dos objetos dos sentidos. Por quê? Porque você está sendo atraído pelos objetos dos sentidos. Não que você não tenha que comer bem, não que você de vez em quando não tenha que, né? Isso, a gente entende isso, mas a questão toda é essa ânsia de correr atrás de coisas gostosas. E se você faz isso, você ainda você tem que entender que você está sendo influenciado muito aí pela energia ilusória, né? Verdade, é difícil controlar a língua, difícil controlar como tem essa conversa entre dois babagis, né? Um babagi fala, eles estão mendigando, aí quando vê alguém dá para ele, né? Alguns doces, né? E quando ele vai comer esse doce, o babagi fala, Baba, você vai comer esse doce? Eu falo, mas o que tem? Um doce que eu ganhei, né? Isso não tem nada demais comer um docinho, né? Ele fala, mas se você come esse doce, você vai daqui a pouco querer gratificar dos seus sentidos. Eles são babagis, são renunciantes, né? É diferente. Mas mesmo assim, você vai querer renunciar dos seus sentidos, você vai perder o seu bajo, né? Aí tá. É mais ou menos isso, são esses detalhes assim que são muito importantes, né? E aqui ele fala também das roupas, né? Roupas muito luxuosas, sei lá, roupas muito... Ou seja, na verdade, quando você se veste atrativamente para atrair a atenção dos demais, esse é o grande problema, né? Então você vai lá, botou aquele sari, bam, 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 botou o dote, né? Ou seja, é uma coisa assim, é uma mentalidade que você pensa, eu vou atrair a atenção das pessoas, né? Para realmente desviar a atenção delas, né? Como, por exemplo, esse passatempo de Haridas Thakur, né? A prostituta, né? Que ia tentar derrubar Haridas Thakur, imagina? Como a pretensão tentar derrubar Haridas Thakur, né? Ela tentou, e Haridas Thakur, quando ela chegou, ele sabia que ela era uma prostituta, um devoto puro, né? Ele sabia que ela tinha sido mandada, né, para derrubar ele, né? Ele sabia de tudo isso, né? Ele podia ter fugido, mas ele ficou para quê? Para dar misericórdia a essa prostituta, né? E como é a descrição, ela estava muito bem vestida e ela estava fazendo poses assim, né? Tava poses sensuais, né? Para derrubar Haridas Thakur. Mas Haridas Thakur só estava lá cantando Mahamantra. E ele falou, olha, eu fiz um voto aí, né? Um voto, né, e eu tenho que cantar não sei quantos milhões de santo nome, então você me espera aí que depois eu vou satisfazer todos os seus desejos. Mas mal ela sabia que os desejos que Haridas Thakur queria satisfazê-la
que ia satisfazê-la seria os desejos, né, espirituais dela, o desejo da alma dela. Então era algo muito, muito diferente, né? Por isso... E não deu certo, claro, não deu certo. Mas essa é a atitude, né? Você querer se mostrar para os demais, ou seja, é tirar a atenção das pessoas, porque na realidade nós deveríamos nos vestir de uma maneira simples. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque é assim, né? Por exemplo, você vai ver, né? Propaganda de cerveja. O que tem na propaganda de cerveja, né? Tem lá as mulheres todas bonitas, né? Assim, todas assim sensuais, né? Na propaganda de, sei lá, de cigarro, aí cigarro é um pouquinho diferente. Aí tem já lá, eu lembro, agora acho que nem mais tem propaganda, não sei. Mas tem lá o cowboy, né, na fogueira, né, no Marlboro, assim, com um cavalo, né, aquela coisa toda. Né? É para quê? Para atrair a nossa atenção. Porque a gente é atraído pelos objetos sentidos, ou seja, então a gente vai ser atraído por essas visões, né? Imagina, isso é muito mais atrativo para a gente, né? Agora eles botam no cigarro lá a foto lá de um cara, né, com a perna toda gangrenada, né? Tudo bem, mas se a pessoa quer fumar, vai fumar, não tá nem aí. Entendeu? Porque ela vai falar, isso não vai acontecer comigo. Mas quando você mas a intenção da propaganda é o quê? É atrair a sua atenção, não é isso? É atrair a sua atenção. Você vê que assim funciona. Vai vender carro, bota a mulher bonitona lá perto do carro, né? Assim é a mentalidade materialista, né? Sabem atrair a nossa atenção, né? Você vai, sei lá, querem vender um café para você, um café, aí botam lá uma família, né, os caras tomando um café, né, ou seja, tudo junto, tudo a harmonia ali, do filho rindo no cheio, né, aquela coisa, né? Mas não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, né? Mas a gente fica muito atraído pelas imagens, né? A única coisa que é tão poderosa, né, no mundo material, que não precisa botar imagem, né, de mulher bonita nem nada disso, é o dinheiro, né? Você pode ver nota de dinheiro, né? Nota de dinheiro não tem imagem de mulher bonita. Você tem sei lá, do Luiz XV, o cara lá de peruca, tem foto do macaco, né? Assim, da onça, mas não precisa botar a mulher bonita, porque isso é uma coisa que já é atrativo por si só. O dinheiro é dinheiro, pô. O dinheiro é o que move o mundo, de certa maneira. Aonde mais dói na gente, ou seja, se você quer realmente entender se uma pessoa está botando o coração nisso, quando ela coloca a mão no bolso, né? Mas uma coisa assim, você vai botar a sua energia nisso, né? Por exemplo, se a gente ganha, sei lá, uma doação, né? Se eu ganho uma doação agora, eu vou investir onde eu tenho sentimento, que no caso é Vrindabun, né? A gente vai vamos arrumar o telhado do nosso templo, nosso, né? Sei lá, uma coisa assim, vamos arrumar o nosso carro, vamos comprar mais terra, sei lá. Mas eu vou investir aonde eu acredito, né? Esse é o sentimento que se tem, né? Então ele fala que realmente o desejo da língua, esse desejo, né, ele não é bom, né, quando você escuta ou fala coisas desnecessárias também não é bom, você prejudica você mesmo. Agora, quando você quer se mostrar para os demais, quando você quer atrair aos demais, isso é um problema para os demais. Então você está gerando um karma aí que você vai ter que sofrer por isso também. Então, na realidade, nós temos que atrair as pessoas pela nossa pureza. A pureza que atrai as pessoas. É porque, na realidade, a pureza está relacionada muito com a alma, né? Ou seja, é Chita. Então, é a Chita que é a energia que é capaz de atrair todo mundo, né? Então, se nós somos assim, se você vê uma pessoa que ela é bonitona, bonitão, sei lá, simpático, agradável, é por quê? É porque é uma influência da própria alma, né? Da alma, ela reflete essa influência nessas características da pessoa. Quando a alma não está mais no corpo, já não existe mais essa atração, inclusive existe até uma repulsa, né? Por esse corpo que já está duro, que já começa a feder, enfim, na realidade esse é o nosso corpo humano, né? Então por isso a gente tem que se preocupar muito em não perturbar outras pessoas também, senão a gente paga a reação. A gente perturba outras pessoas, a gente também é perturbado, né? Agora, quando a gente atrai a pessoa pela pureza, é diferente, porque isso é uma coisa mais real, né? Geralmente, por exemplo, quando a gente entende os relacionamentos, né? Quando os relacionamentos eles vão dar certo, né? Quando você senta com uma pessoa e quando você deveria decidir, poxa, eu quero essa pessoa, eu quero me relacionar com essa pessoa.
Não é porque ela é mais bonitona ou mais bonitão, não é por isso não. Ou mais simpático, simpática, ou mais agradável, alegre, não é isso. Você pensa assim, será que eu sou capaz de manter uma amizade com essa pessoa para o resto da minha vida? Será que quando eu tiver 60 anos eu vou ser amigo dessa pessoa? Eu vou poder sentar e conversar com ela como amigos? Isso é o mais importante, isso que as pessoas deveriam procurar nos relacionamentos, né? A amizade, né? E não e não se deixar assim pela luxúria, por esses desejos assim muito temporários, né? Então assim falou Prabhupada Bhaktisiddhanta, né?